aconteceu uma coisa que eu acho um pouco improvável, assim. Quanto mais o tempo foi passando, eu vou ficando mais fã de videogame. Eu não sei o que acontecia na minha infância, mas eu não tinha vontade de zerar jogo nenhum. Eu gostava só que o meu primo zerasse os jogos pra mim, porque ele era muito melhor que eu. Eu não conseguia passar de fase, era uma tristeza. Mas o tempo foi passando, fui zerando mais jogos, e eu não gostava tanto assim da Sega, do Sonic, mas fui criando um gosto. Uma coisa um pouco diferente, assim. Fui querendo comprar as coisas do Sonic, mas não achava direito. E fui percebendo que isso era um problema, na verdade. Eu não tô achando tanta coisa do Sonic assim no mercado mais. E eu percebi que eu não acho nem tanta coisa da Sega. Não tem notícia sobre a Sega, o que aconteceu com a Sega. E fui entrar no site para ver se eles tinham alguma informação. Eu descobri que a Sega tem um jogo hoje em dia que chama Samba de Amigo. Samba de amigo? Que é isso, gente? Quem já fez Sonic Samba de Amigo? E aí que me caiu a ficha. Como que a Sega, uma empresa gigantesca, com uma das maiores rivalidades do mercado, simplesmente foi caindo, desmoronando, até cair no esquecimento. A grande questão é que eu descobri que a Sega foi traída. É, rapaz. Sabe qual foi o maior erro dela? Amar demais. É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar falando sobre a história da Sega, nós temos que ir bem pro início dela, quando ela foi fundada. Isso aconteceu em 1940, mas não com esse nome, com o nome de Standard Games, onde ela foi fundada por duas pessoas que tinham um sonho, dois americanos, o Martin Bruley e o Richard Stewart. Eles não tinham tanto sonho assim, na verdade eles precisavam mais de dinheiro, assim, né? E como tava rolando a Segunda Guerra nessa época, eles perceberam que tinha um nicho de mercado em aberto, que eram os soldados. Porque o soldado, ele tá sempre concentrado lá nas bases e eles precisavam se entreter de alguma forma. Então, eles formaram a empresa deles lá no Havaí, na capital, Honolulu. Mas por que eles foram justo para Havaí, que a gente, né, ula de lá, tchan, quebra daqui? Porque lá tinham várias bases militares, incluindo aquele do filme, né, Pearl Harbor. Um filme, inclusive, muito bom. O que eles queriam vender para esses soldados? Eles queriam vender máquinas caça-níqueis. Porque o soldado que tá ali com a mente vazia, ele vai apostar pra caramba. E eles iam lucrar bastante com isso. O que me lembra, Babarelando, você lembra daquelas máquinas da Copa do Mundo que ficavam nos botecos? Aham. Nossa! Já jogou, Babarelando? Não. Mas era um entretenimento de primeira qualidade. Só que de uma forma assim quase mística, em 1945, esses caras vão e perdem a empresa. Você perde uma chave, um celular, mas como que você perde uma empresa? Eles conseguiram, mas eles não se deram por vencidos, porque o negócio era bom demais. E em 1946, eles abriram uma outra empresa com outro nome, que era a Service Games. Essa era focada em criar jogos para bases militares. Eles aí já abriram mesmo as comportas. Só que rolou um probleminha, né? Um pequeno assim, no tal dos Estados Unidos. Em 1952, rolou um problema em que as máquinas caça-níqueis foram proibidas em todo o território estadunidense. Por quê? Você deve ter visto em alguns filmes por aí que a máfia, eles meio que lavavam dinheiro com alguns produtos do dia a dia. Por exemplo, tinha uns que tinham restaurantes, tinha uns que colocavam dinheiro em bebidas, tanto é que teve a lei seca dos Estados Unidos, sabe? Os gangsters. Pois é, tudo isso foi culminando, chegou também nas máquinas caça-níqueis. É caça-níquel ou caça-níqueis? Caça-níqueis. Caça-níqueis. Jackson Nicholson. Jack Nicholson. Você pode me chamar Coringa. Quando isso acontece, eles falam assim, ô Jesus, toma conta, o que nós vamos fazer? Nós investimos todo o nosso dinheiro. Ah, mas a gente não pode colocar essas máquinas aqui nos Estados Unidos. Mas os soldados americanos, eles estão em vários países pelo mundo. Por exemplo, o Japão, né? Os soldados estão lá no Japão. Vamos lá pro Japão, montar umas máquinas lá de base de entretenimento para eles se divertirem e a gente... dinheiro. Deu tão certo o plano deles que eles expandiram isso para outros países, o Panamá e também a Coreia do Sul. Só que o mundo estava começando a ficar pequeno para essa empresa, que até então se chamava Service Games.
E em 1954, eles resolveram usar pela primeira vez o novo nome deles, que na verdade eles queriam um apelidinho para a empresa, né? Que era Service Games, eles chamaram de Sega. Em 1965, eles acharam que realmente o negócio estava decolando. Eles deixaram de fabricar os produtos deles só para os militares, com foco no entretenimento dos militares, e falaram, agora sim, nós estamos prontos para fabricar para todo mundo. Tanto é que a Sega era fabricante oficial dos produtos Williams, mas não é do de carro não. Sabe aqueles arcade, aqueles pinball da Williams, que tinha do Indiana Jones? Cada marca legal que eles faziam ali, que era, nossa, uma brincadeira, viu? Bonito. Indiana Jones, The Pinball Adventure, the newest challenge for one of the world's favorite heroes. Mas em 1968, eles perceberam uma coisa. Bom, a gente já tá manjando demais dos Paranauê aqui. A gente tá trabalhando pros outros? Eu não quero trabalhar pros outros, não. Você gosta de trabalhar pros outros, Bruno? Eu não tenho que gostar, né? Mas no caso eles tinham escolha e começaram a criar os próprios jogos. Tanto é que eles apresentaram numa feira super famosa. O primeiro jogo que eles fizeram se chamava Periscope, que era basicamente um simulador de submarino. A machine game called Periscope. A nice harmless way of getting your own back on the Navy, perhaps. Mas você pensa que assim, mas submarino? Gente, mas tinha uma carinha que era da hora, viu? Você percebeu que a Sega sempre estava à frente do tempo dela, né? Mas você sabe quem está sempre à frente do tempo também? A Insider, que é essa marca deliciosa que sempre está patrocinando os vídeos do Nerd Show. Caso você não conheça, essa camiseta aqui é a Tech T-Shirt. É uma camiseta deliciosa, com a malha muito gostosa e cheia de tecnologia. Ela tem uma tecnologia muito da hora de evaporação do suor. Por mais que esteja aquele calor danado, ela te dá aquela ajuda naqueles momentos que você tá mais cebolão, né? E também é muito prático porque é um tipo de tecido que você coloca no corpo e ele vai desamassando conforme você vai usando. É prático. A gente que não tem muito tempo ou que não quer ficar mexendo com esse negócio de ficar passando roupa, é muito bom. E claro que são vários produtos. Tem camiseta feminina, masculina, tem a cueca que é muito boa. Renato, tem boné. Tem bermudas. Eles são... Como que chama aquele negócio que não molha? Impermeáveis. É uma tecnologia que realmente todo mundo gosta. Minha nossa, Eu tenho várias camisetas da Insider até o momento. E eu sempre gosto de falar que uma camiseta da Insider vale por uma 7. Porque um tecido durável, confortável, você tá arrumado tanto para ir pra academia quanto pra você ir pra qualquer lugar aí mais chique. Você tá pronto para tudo. E a melhor parte é que se você quiser adquirir um produto da Insider, qualquer que tiver lá no site, você pode usar o meu cupom, o mais crocante caramelizado da internet, que é NERD12. Então se você estiver vendo na televisão, pega o seu celular, aponta ele para esse QR Code aqui e põe o seu cupom lá, NERD12. Caso contrário, você clica no primeiro link da descrição, que é o link mais crocante caramelizado dessa internet, para você comprar sua camiseta da Insider. Mas pegando essa experiência com o mercado de arcades, né, os chamados fliperamas, que a gente adorava, o trem gostoso, né? Mas ainda não chegamos lá não. A coisa tinha que evoluir mais ainda. Em 1969, a Sega, que já estava começando a decolar, foi vendida para um conglomerado americano, que se chamava Gulf and Western Industries. E o primeiro jogo de fliperama que eles lançaram foi o Pongtron. Mas ele foi o primeiro jogo em vídeo mesmo que eles fizeram. Porque o primeiro lá, o jogo Periscope, ele era meio que uma maquete, era bonito e tal. Mas até o fim da década, a Sega era a maior fabricante de jogos até aquele momento. Eles estavam assim, de vento em popa, o trem tava crescendo. Tanto é que em 1981 eles lançam o maior sucesso até então, que era o Frogger. Você lembra desse aí? Basicamente você tinha que fazer um sapo atravessar uma rua, né? Em 1982 veio uma revolução, porque não era nada 3D, mas eles usaram pela primeira vez o isométrico. Você sabe o que é isso? Basicamente é uma ilusão de ótica que te dá uma sensação que o desenho 2D tá em terceira dimensão. E o jogo que foi lançado se chamava Zaxxon, que era um jogo de navinha. Mas só que aquele mercado que estava aquecido em 1982 começou a dar uma desacelerada brava assim. Tanto que a Sega começou até a vender as licenças dos jogos dela, porque eles acharam que aquilo ali, assim, vamos deixar outro pessoal produzir, que isso aqui tá falido, tá indo pro saco. O que eles fizeram?
vamos apostar em outro segmento, do mercado doméstico, porque eu acho que dentro da casa das pessoas é que tá o din-din mesmo. Tanto que eles lançaram uma coisa que a gente pouco acha que eles lançaram, que é o SC3000, um computador. Imagina você ter um computador da Sega? Começaram a fazer algumas propagandas sobre esse SC3000, né? Até na Austrália o negócio ficou um pouco mais sério. Olha só. The John Sands Sega SC3000, named by Video Age as the best home computer of 1983. Mas foi no Japão que, se você comprasse um SC3000, eu tenho certeza que ele viria possuído, porque com essa propaganda não tem como. Mas não demorou muito. Em 1983 a gente pode falar que veio o primeiro videogame mesmo da Sega, que era o SG-1000, que por acaso foi lançado no mesmo dia do Famicom, do Nintendinho. Olha só, acho que a concorrência começou ali naquele momento. Foram vendidas 160 mil unidades em 83 e foi considerado um lançamento meio morno, né? Perdeu feio ali pro Nintendinho. Os principais jogos desse SC-1000 eram o Galaga e o Space Invader. Mas foi aí que aconteceu uma tomada de decisão muito importante para a Sega. Porque é o seguinte, ó, eles olharam o mercado e falaram: eu gostei bem de mexer com esse tal desse negócio de videogame, né? Um negócio meio caseiro. Vamos fazer o seguinte? Vamos mexer com isso direito? Vamos. A gente vai vender todas as partes da empresa que não são pra isso. Sabe quando você tá no avião, no filme, o personagem principal fala assim: nós precisamos jogar tudo fora que não for essencial? É meio que eles fizeram. Vender tudo que não precisava. É pra ajudar isso no gol! E a partir daí que as coisas começam a mudar. Porque a gente tá vendo que a Sega só começa a subir e tal, e tá fazendo só sucesso, vendendo. O que será que tá começando a acontecer aqui? Bom, vamos investigar. Talvez, olhando os videogames que ela lançou, a gente vai ter algumas respostas a partir daqui. Vamos para 1985, quando a Sega lança o Mark III. Você já ouviu falar nesse aí? Você olha para ele aí, você vê, você tem uma cara diferenciada, assim, um negócio meio branco e tal. Parece o Master System, mas não é o Master System. Apesar de que ele ficou no Japão com essa carinha e não chegou aqui no Brasil. Chegou foi o Master System direto, mas a plataforma é a mesma. Os cartuchos são um pouco diferentes, né? O Master System é pequenininho, esse é um calhamaço deste tamanho assim. Komazaki Ryotaro, 11 歳. Game no tatsujin to yobareru kare wa iu. Sugoi yatsu ga arawareta. 1 megasoft no daiyou ryou. Sega dakara 4 bai tegoi. O Master System da Tectoy é o maior desafio que você já enfrentou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. E os jogos, o que fez sucesso no Mark III? Claro que nós tivemos Alex Kidd in the Miracle World, um jogo que foi o meu primeiro videogame Master System com ele na memória. Saudades. Teve também o Fantasy Zone e o Bomber Raid, que era um jogo de avião. Então, ele não vendeu muito bem assim nos Estados Unidos, deu aquela derrapada. New worlds of sight, sound and power can be yours. The Sega Master System. Mas na Europa ele até que foi bem, tanto é que ele competiu em pé de igualdade ali com o Nintendinho. With the Sega Master System Plus special packs, you get the console, controllers, light gun, 2 games, and either Golden Axe or Michael Jackson's Moonwalker, absolutely free. Mas aparentemente o pessoal fala que a Tonka, que é a empresa que fez a publicidade, o marketing desse console, ela tem muita culpa nesse cartório aí, porque não fez aquele plano que deveria ser feito. Mas no Brasil ele vendeu muito bem com o nome de Master System, com a parceria com a Tectoy. Aí, né, aí é aquela sensação de quentinho no coração. Pra você ver o tanto que fez sucesso, aqui no Brasil o Master System, em todas as suas versões, né, ele vendeu até 2016 mais de 8 milhões de unidades. Pra você ver o tanto que o negócio deu bom. Sonic no Master System. Quero ver se você é rápido! Uma ideia supersônica da Tectoy. Mas em 85 também, a Sega, que viu que o negócio no Japão já não
tava, né? Falei assim, ih, rapaz, esse negócio não deu muito certo aqui. Voltou a olhar pros fliperamas, que é um negócio que ela sempre foi muito forte, né? Tanto é que ela lançou um jogo que chamava Hang-On, que era um jogo de moto, né? Que você fazia de corrida. Teve a versão de console e tal, mas a versão de fliperama era uma moto que você sentava em cima, tinha um guidão assim, ó, se acelerava. Ai, era um outro nível, gente. Isso aqui fez muito sucesso. E, inclusive, esse jogo, esse fliperama, o Hang-On, foi responsável por tirar o mercado de fliperamas da crise. Você vê o tanto que a Sega era forte nesse segmento. The play is much more challenging than it used to be, and also your space required per machine is smaller. There's just so much more they can do with the programming of these video games. It's just a matter of imagination what's going to come out next. E teve um outro arcade da Sega que fez muito sucesso, que é o UFO Catcher. Você não tá lembrando? De nome assim, não vem nada na sua cabeça, não, Barbarelando? Não. Também conhecido, a.k.a. como máquina de bichinho. Essa máquina de bichinho não faz sucesso só aqui no Brasil, não. Todo mundo queria jogar na máquina dessa nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. No Japão também, o negócio é febre, só que foi de 85 até mais ou menos o ano 2000. Só que olha só que interessante, essa máquina nos Estados Unidos foi inventada em 1890 e lá se chama Claw Machine, que é tipo a máquina de garra. E ela foi inspirada em um guindaste de 1926 que estava construindo o canal do Panamá. E como é que funcionava? Ela pegava suas moedas, só que o prêmio na verdade não eram bichinhos, eram doces. Mas em 1988 o mercado estava aquecido. Como dizem os jovens, estava pegando fogo. O lançamento do Game Boy, que estava sendo um sucesso. Até a Atari lançou um outro videogame totalmente estranho, que era o Atari Shags. I can use the Atari XE as a computer. E aí aquele negócio de mercado, né? A Sega é obrigada a responder, ainda mais ela que gosta de inovar tanto. É aí que vem o Mega Drive, o queridinho de uma geração e ingrediente de discórdia nos anos 90 nas locadoras. Sega Mega Drive 16-bit ソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドカンとデビューハマっちゃう。 É legal como é que eles fazem os lançamentos no mundo, né? Aqui ele foi distribuído pela Tectoy, na Coreia ele foi distribuído pela Samsung e com dois nomes diferentes, Super Gun Boy e Super Aladdin Boy. Você compraria, Barbarelando, algum desses videogames com esse nome? Não parece muito que vai ser aquele videogame todo cocôzento, piratex? Parece terrível. Mas aí Mega Drive não foi Mega Drive, né? Mais de 900 jogos na biblioteca, com alguns dos grandes sucessos que embalaram o som da sua infância. Como, por exemplo, em formato DJ, Sonic! Teve Aladdin, teve Mortal Kombat, teve Bomberman, teve Contra Hard Corps, esse aqui era difícil pra caramba. Teve Mickey Cast of Illusion, jogos de verão, meu Deus, Golden Axe, nossa senhora, só jogo que eu não tinha, porque eu não tinha o Mega Drive, mas eu ia na casa dos meus amigos e era isso que a gente jogava, era bom demais da conta. Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive. Só que a Sega, ela tinha umas ideias, como diriam os antigos, pra frentex, sabe? Você sabia que ela lançou um serviço que chamava Sega MegaNet? No Mega Drive, era um serviço de jogar online multiplayer. Ele usava acesso direto à internet de escada e, pasmem, foi lançada aqui no Brasil. Inclusive com um comercial do Gustavo Borges, aquele nadador. Mande sua mensagem pelo MegaNet do seu Mega Drive. Ela chega pra mim pela internet e é muito legal. Manda, vai. MegaNet, o Mega Drive plugado no mundo.
O que a SEGA não pecava era nos acessórios, porque tiveram vários pro Mega Drive. Por exemplo, teve um que chamava Activator. O que era? Era um octógono, assim, mas não era de luta não, tá, gente? Era um sensor que colocava no chão. Te lembra algum videogame que tinha sensor de movimento, que tinha um negócio pra você capturar os sensores, negócio? Pois é. Basicamente, você mexia lá, tipo, era um jogo de luta, você lutava lá dentro, ele capturava os seus movimentos, mas não capturar os movimentos. Tipo assim, ele tinha um sensor que quando você passava perto ali do octógono, ele fazia um comando. Mas era legal pra caramba. E tinha também uma pistola que chamava Menacer, que era tipo uma pistola que você interagia nos jogos lá. Só que ela não deu muito certo assim, porque ela tinha falta de jogos que tinham suporte a essa pistola, né? Mas só que, nossa senhora, mas também quem pensa fazer uns marketing de negócio é um bobo demais. O lançamento do Mega Drive foi totalmente ofuscado por quem? Mario 3, que tinha sido lançado uma semana atrás. Acho que eles não levaram fé que o negócio ia ser tão grande, mas Mario 3, oh meu Deus, que jogo, hein? Vendas no Japão. Podemos dizer que quase não tivemos vendas no Japão, né? Foi meio triste. Na Europa, nos Estados Unidos, o negócio esteve melhor. Mas mesmo assim, muito atrás da Nintendo, muito atrás. Mas quem que salva essa lavoura? O Brasil, porque o Mega Drive no Brasil fez bastante sucesso. Até porque ele era mais em conta, né, galera? A gente sabe que às vezes a gente tem que jogar com as armas que a gente tem. Mas o Mega Drive é um videogamaço. Só que o mercado americano é a menina dos olhos de todo mundo que vai lançar um produto, porque lá o dinheiro deles vale muito, né? E é um mercado muito grande, é muita gente. Tanto é que eles tentaram uma estratégia de lançar jogos de celebridades. Por exemplo, um jogo do Joe Montana, que era muito famoso nessa época. E também o famigerado e delicioso Moonwalker, uma parceria com o Michael Jackson. E nos Estados Unidos, quando vem de propaganda, gente, propaganda é pra pegar mesmo. Tanto é que lá é liberado você falar mal dos seus concorrentes. E a SEGA foi lá e fez. A SEGA faz o que a Nintendo não consegue. Olha só. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis does. But Nintendo. Uma boa estratégia que eles tiveram também foi colocar um jogo que vinha na memória. Ninguém tinha feito isso ainda, né? Mas o Sonic, que era um personagem que a SEGA estava apostando para ser o mascote, colocaram na memória e esse deu super certo. There was a big movement campaign to create Sega's mascot icon. Everyone could submit their ideas, and there were about 200 drawings or different characters submitted. Em 1991, a SEGA com o Mega Drive superou as vendas da Nintendo, isso nos Estados Unidos, e tomou 65% do mercado americano. Isso não é para qualquer um, não. Nintendo, the once untouchable king of console sales, loses the coveted market majority to Sega. Mas a SEGA adora inovar. E em 1990 veio mais uma, que era o primeiro portátil da SEGA, que era o Game Gear. Então, como o Game Boy estava fazendo muito sucesso, eles pensaram assim, o que a gente pode fazer de inovação para o pessoal largar esse Game Boy para lá? Não gosto de Game Boy, quero esse novo console aí da SEGA. Primeiro que ele era a cores, né? E ele era o portátil do Master System. Então, era para fazer muito sucesso, porque era um videogame a cores, portátil. Isso aqui era uma inovação danada. Muito antes de ter Game Boy Color. Whoa. Color. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games. O problema é que a bateria não durava muito e pilha realmente é um fator decisivo, né? E também não tinham muitos jogos para ele, não tinha tanto suporte assim. Acabou que não teve tanto interesse. Competir com Pokémon realmente era difícil. Mas a SEGA não desiste. Em 1991, vem mais um videogame. É um espaço curto, né? Mas vem mais um. Que era o Sega CD. Era um aparelho gigantesco. Primeiro, que ele vinha com CD-ROM. O que isso significa? Ele tira o cartucho e coloca um CD, que tinha muito mais espaço de armazenamento. Ou seja, eles podiam brincar melhor. Tinha mais potência, o som era melhor, tudo era mais potente. Destaque aqui, inclusive, para um jogo que era o Night Traps,
que era um jogo que usava a nova tecnologia que a SEGA criou, a Full Motion Video, que permitia que vídeos de verdade passassem dentro do videogame. Mais uma inovação da SEGA. Só que o negócio era tão real que, na verdade, teve um pouco do efeito contrário. O pessoal do Senado americano ficou preocupado que aquilo ali podia incentivar a violência. Começou desde aí, galera, e fizeram até uma audiência sobre isso. I find this segment deeply offensive and believe that it simply should be taken off the market. Parece muita inovação, né? Mas as vendas foram muito baixas, principalmente porque o preço era alto, que é $299 naquela época. Meio que, sabe aquele negócio assim, não, finge que você não viu nada, vamos deixar e vamos focar pro próximo? Foi isso que eles fizeram. Mas antes deles fazerem o próximo videogame, eles falaram assim, e se a gente fizesse um aparelho para você chuchar no Mega Drive, que já tá vendendo bem? Foi assim que eles fizeram o Sega 32X, que basicamente transformava o seu Mega Drive, que você já tinha, num console 32 bits. Inclusive, em 1992, rolou um papo, né, da SEGA se juntar com a Sony para formar um novo console. Só que a SEGA falou assim, não acredito muito no hardware da Sony, eu não acho que é um negócio que a gente vai conseguir fazer muito bem, eu não acho que vai dar muito certo. 2 anos depois, lançaram o PlayStation 1, né? Mas isso é só um detalhe. Mas depois, em 1994, veio o tal prometido novo console, que era o Sega Saturno. Você lembra dele? Sega Saturn is the newest and most indulgent taste temptation from Sega, delivering crystal clear digital video and rich, creamy 3D graphics. Eu até pergunto se você lembra dele, porque era difícil alguém ter esse videogame aqui no Brasil, viu? O Sega Saturn é quase uma raridade. Mas o mais legal é que ele foi lançado na E3 de 1995. E o que teve de lançamento bacana naquela época foi muito bom. Inclusive, nesse mesmo evento teve a apresentação do Mortal Kombat 3. É isso aqui, um lançamento delícia. Mortal Kombat! Bom, mas ele foi lançado com uma missão, projeto, competir com o PlayStation 1. Realidade, sucesso no Japão dessa vez. Sucesso no Japão, que é um mercado que eles não entravam de jeito nenhum. Mas teve um fracasso nos Estados Unidos, né? Muito por culpa de quem? O Nintendo 64, que teve uma sobrevida muito grande, né? A SEGA sempre lançava videogames um atrás do outro, né? E o Nintendo tinha um tempo de vida melhor. Tanto que ele foi descontinuado muito rápido nos Estados Unidos e é conhecido até hoje como o maior fracasso da SEGA. Só pra você ter uma comparação aqui, ó. Nos Estados Unidos, ele custava $399. O PlayStation 1 custava $299, que já era um videogame muito da hora. E o Nintendo custava $199. Então, assim, ficou um pouco difícil mesmo. Eu só não queria falar nada do Brasil, né? Porque o salário mínimo nessa época era de R$130. Ele foi lançado aqui por R$800. E depois ele mudou o preço e tal, mas 800 era impraticável, por isso que a gente não via tanto ele por aqui. O projeto do Sega Saturn era ambicioso. Eles queriam fazer o primeiro jogo 3D do Sonic, que era o Sonic 3D Extreme, mas o projeto foi engavetado, né? Mas tiveram alguns jogos conhecidos, tipo Virtua Cop, Virtua Fighter 2, que fez muito sucesso, Saturn Bomberman, Night into Dreams e também Sonic Jam. Um negócio assim foi tão detonante assim que até o CEO, que é o cara que manda lá na empresa, ele se demitiu. Quando o cara que manda vai embora, você já sabe que deu errado. Até rolou um boato de uma fusão com a Bandai, mas nunca aconteceu. E o videogame, que foi lançado em 1994, foi interrompido as produções em 1998. E eles falaram o quê? Vamos pro próximo, porque no próximo a gente ganha, o próximo a gente resolve. E aconteceu mesmo. Porque em 1999 veio um dos videogames mais crocantes caramelizados, que era o Dreamcast. Só pra você ter uma ideia, ele foi uma revolução no mercado. Ele foi o primeiro videogame da 6ª geração dos consoles. Ele foi o primeiro videogame a ter um modem de internet embarcado direto lá no videogame.
E olha só isso aqui, ele tinha uma assinatura mensal de $21,95 que te dava acesso a uma biblioteca de jogos para você baixar e jogar. Isso em 1999. Renato, mas aí você pagava um mês, baixava lá a quantidade de jogo que você quisesse. Mês que vem você podia não pagar? É uma boa pergunta, Abrelando, mas eu acho que você não jogava online se você não pagasse. Achei muito caro. Muito caro, mas é inovador. Caro pra época. Agora a surpresa. Foi um ótimo lançamento no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Todo mundo gostou. Era aquele videogame que fala assim, agora sim... Agora é a salvação da lavoura. Mas só que tinha um problema no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra era fortíssima e gigantesca. E você vai ter que concordar comigo. A pedra era o PlayStation 2. 10 times more powerful than any console out there now. O Dreamcast realizou um sonho. Era o jogo do Sonic em 3D. O Sonic Adventure era bom demais. Mas o PlayStation 2, ele veio regaçando, ele liderou todos os mercados do mundo, todos. Ele foi simplesmente um fenômeno. Sabe, o Ronaldinho era o Ronaldinho do videogame. E em 2001, a Sega realmente não aguentou esse golpe. E ela encerra tanto o Dreamcast como a sua participação no mundo dos consoles. Ela falou que não ia mais produzir console nenhum. A Sega agora tinha alguns problemas para resolver, né? A primeira coisa que eles decidiram foi não fazer mais nenhum tipo de console. Agora eles tinham anunciado que iam criar softwares para outros consoles. Eles tentaram se vender, né, para Xbox, para Microsoft, para tentar fazer uma fusão ali, mas acabou que não se concretizou. E 1/3 de todo o plantel ali da Sega foi demitido. Rolou até inclusive uma treta com a Sammy e com a Namco. Isso aconteceu em 2003. Parecia que nada estava dando muito certo para a Sega. A Sammy falou assim, é uma oportunidade muito boa de trazer a Sega aqui para dentro e colocou uma oferta de compra. Só que a Namco, que era uma concorrente de longa data ali, ela fez uma oferta depois da Sammy e eles acharam que era uma oferta melhor. Niki, eles resolveram recusar a oferta da Sammy, a Namco um dia depois retirou a oferta deles e eles ficaram meio que a ver navios. Parecia um pouco, inclusive, que a Namco fez isso pra, sabe, pra deixar eles sem nada, pra tirar uma concorrência de mercado. Foi um pouco estranho. Mas a Sammy resolveu fazer diferente e comprou só 22,4% da Sega, formando um conglomerado em 2004 que chamava Sega Sammy. Só que em 2004, eu te falei que a Sega era muito boa de arcade e tal, só que o arcade foi caindo em todos os mercados, o Japão não tava muito assim, e a Sammy acabou comprando toda a Sega. Pra você ter uma ideia, a Sega estava operando há 10 anos no vermelho. Em 2005, ela já estava fazendo jogos só sob demanda. E em 2008, ela adquiriu algumas outras empresas que faziam jogos para celular e entrou no mercado de celular de cabeça e tudo. Ela conseguiu aumentar a receita dela, mas ela ainda estava operando no vermelho. Ela até lançou algumas franquias que fizeram certo sucesso, que nem a franquia Yakuza, que você pode achar nos todos os videogames recentes hoje em dia, que fala sobre a máfia japonesa e tal, é um sucesso. Mas não é nem um pouco a sombra do que a Sega representou pra gente, gente. Era uma coisa gigantesca. Em 2020, eles até chegaram a lançar um Game Gear Mini, né, lá no Japão, para comemorar os 60 anos da empresa, que teve uma recepção mais ou menos. E a Sega Sammy vendeu uma parte da Sega para outra empresa, que chama Genda. E as coisas não param de degringolar. Em 2023, 144 funcionários da Sega juntaram ali numa espécie de sindicato para conseguir melhores condições de trabalho. E como que tá a Sega hoje? A Sega hoje, que nem eu te falei lá no início, tem um site com franquias de jogos. Muitas delas são jogos para celulares, tem o Samba de Amigo, e tem uma parte de lojinha da Sega, no site da Sega. Uma coisa de lojinha, a Sega que já foi aquilo tudo. Com isso, a gente pode afirmar com certeza que a Sega foi traída. Sabe por que ela foi traída? Ela foi traída pela gente.
ela foi traída por nós. Claro que a SEGA tem grande parte de culpa no cartório, né? Mas na verdade, o grande erro da SEGA foi amar demais. Porque se você parar pra pensar, todas as inovações que a gente falou aqui, a SEGA sempre era a primeira a fazer. Mas a SEGA fazia as inovações no momento que a gente não estava preparado para essas inovações. Tem até uma coisa interessante que a Samsung, quando lançou o celular que dobrava, né, foi chamada de idiota, que ninguém ia comprar aquilo, celular de flip. Bom, eu acho que fez um pouco de sucesso, né? Mas a SEGA, além de tudo, com tantos lançamentos, não conseguiu esperar o negócio maturar para elas conseguirem colher os frutos desse vanguardismo que elas tinham, né? Porque elas inovaram em tudo. E tudo que ela fez foi usado até recentemente. Tipo, no streaming de jogos, a SEGA inovou bastante, mas a gente não tinha como absorver toda essa tecnologia que eles estavam querendo vender pra gente, né? Então eu acho que a SEGA ser uma sombra do que já foi é um pouquinho de culpa nossa. Mas, quem sabe, ela não ressurge no futuro, porque história e marca a SEGA tem. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e quero saber que história mais que você quer ver aqui no NetShow. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!